Bem-vindos ao segundo vídeo desta série O Capitalismo é Injusto. Nessa segunda parte vamos tratar de um tema estatístico chamado correlação. Não vamos complicar o tema, vamos simplesmente mostrar o que é uma correlação, porque as nossas análises serão muito focadas nas correlações, ou seja, a correlação entre liberdade econômica e os indicadores sociais que estamos analisando. Correlação é uma técnica para medir como uma grandeza se relaciona com a outra, como uma variável se relaciona com outra variável. Vamos entender já já. Por exemplo, aqui no Brasil utilizamos os graus na escala Celsius. Nos Estados Unidos, por exemplo, é a escala Fahrenheit. Então, 0 graus Celsius correspondem a 32 graus Fahrenheit, que é esse primeiro ponto que vocês podem ver aqui. Então, 0 Celsius, 32 Fahrenheit. Quando fazemos a conversão de Celsius para Fahrenheit, temos esses pontos no gráfico. E notamos que uma linha consegue passar exatamente por todos eles. Uma linha reta por todos eles. Outra coisa que podemos perceber olhando neste gráfico é que, na medida que aumentamos o grau na escala Celsius, também aumentamos o grau na escala Fahrenheit. Ou seja, existe uma correlação entre a escala Celsius e a escala Fahrenheit. E esta correlação, ela é uma correlação perfeita, porque é possível que passe uma linha por todos os pontos em linha reta. Então, esta é uma correlação positiva perfeita. Ou seja, ela é positiva porque a partir do momento que aumentamos os graus Celsius, aumenta-se também os graus em Fahrenheit. Então, ela é uma correlação positiva, porque aumenta um e aumenta outra variável também. E ela é perfeita porque uma linha reta consegue passar exatamente por todos os pontos. Por outro lado, podemos ter uma correlação negativa, que é esse segundo gráfico. Por que é negativa? Porque neste exemplo consideramos o seguinte: preço de um determinado produto, é só exemplo, e pessoas que compram esse determinado produto. Então suponhamos que o preço seja R$10. E com o preço em R$10, 100 pessoas compram aquele produto. Na medida em que aumentamos o preço, que é esse segundo item, R$20, abaixa a quantidade de compradores, vai para 90. No terceiro ponto, o preço está em R$30 e abaixa novamente a quantidade de compradores para 80. E assim sucessivamente, até que um preço de R$100 de um determinado produto, somente 10 pessoas comprarão aquele produto. Evidentemente, isto é apenas um exemplo para mostrar como funciona a correlação. Mas ao contrário do primeiro gráfico, que é uma correlação positiva perfeita, este segundo gráfico é uma correlação negativa perfeita. Por quê? Porque na medida que a gente aumenta o preço do produto, diminui a quantidade das pessoas que compram. Então, enquanto uma variável aumenta, a outra variável diminui. Ok? A diferença entre o primeiro e o segundo é basicamente essa. O primeiro é uma correlação positiva perfeita e o segundo exemplo é uma correlação negativa perfeita. Neste primeiro caso, as duas variáveis aumentam e neste segundo caso, uma aumenta e a outra diminui. Na medida que uma variável aumenta, a outra variável diminui. Mas encontrar uma correlação perfeita estudando qualquer tipo de fenômeno é um caso muito raro. O que podemos encontrar é uma aproximação da correlação perfeita. Neste terceiro gráfico, o que podemos ver? Isto é mais real, ou seja, para uma variável neste eixo, temos um valor correspondente no outro eixo. Então notamos que, na medida, conseguimos traçar uma reta, mas a reta não consegue passar por todos os pontos em linha reta. Para se calcular essa reta, é uma técnica que se chama de mínimo quadrados.
Mas isso não vem ao caso. O importante é que essa reta indica, tal como essa, uma correlação positiva, porque na medida que se aumenta a quantidade nesse eixo, aumenta também a quantidade neste outro eixo. Então note que a reta ela vai subindo. Então é uma correlação positiva, tanto quanto esta. Mas essa é uma correlação positiva perfeita e essa é uma correlação positiva que não é perfeita. Mas existe uma correlação assim mesmo, como vocês podem notar, que há uma correlação entre os dois eixos. Na medida que um sobe, o outro também sobe. Mas não sobe na mesma medida, não sobe exatamente igual. Mas sim, podemos dizer que existe uma correlação positiva neste gráfico. O outro gráfico tem uma correlação negativa não perfeita também, porque a reta não passa por todos os pontos do gráfico. Mas podemos perceber claramente que, na medida que se aumenta os valores desse eixo, diminui os valores desse eixo. Então, por isso, essa é uma correlação negativa. Correlações perfeitas, como eu disse, é muito difícil encontrar. Normalmente, encontramos esta situação. E quando analisarmos o grau de liberdade econômica com qualquer outra variável, com o PIB, com a desigualdade, provavelmente o gráfico se parecerá com estes, porque vão possuir, estarão um pouco dispersos no gráfico. Então, mas podemos perceber claramente as correlações. Quando não há correlação, seria algo mais ou menos assim. A reta não tem uma inclinação muito forte, os valores estão muito dispersos dentro do gráfico e, consequentemente, você não pode dizer que tem uma correlação entre as duas variáveis, porque há uma separação muito grande, uma dispersão muito grande no gráfico, ao contrário desses outros dois que podemos até perceber que existe uma correlação. Mas aqui, por mais que a reta esteja um pouquinho inclinada, se há uma correlação, é uma correlação muito pequena, muito mínima pela inclinação da reta. Mas podemos calcular exatamente a correlação. É possível se calcular em um número a correlação entre uma variável e outra. Por exemplo, uma correlação negativa perfeita, existe uma fórmula para calcular, e uma correlação negativa perfeita vai dar o número -1. Uma correlação negativa que não é perfeita, por exemplo essa, talvez dê 0,60, talvez 0,50, aliás, menos 0,60, menos 0,50, porque é uma correlação negativa. Então ela nunca vai chegar, isso daqui nunca será uma correlação de -1. Esta correlação de cima vai ser uma correlação positiva, mas não é perfeita. No cálculo, perfeita seria se desse 1, ou seja, número positivo. Esta também daria uma correlação de 0,50, 0,60 positivos, porque é uma correlação positiva. Aumenta-se uma variável, aumenta-se a outra também. Encontrar estes valores perfeitos é muito difícil na prática, porque na prática, na realidade, as coisas não são tão perfeitas as correlações. Mas calculando a correlação, podemos entender o quanto está próximo ou longe de uma correlação perfeita, tanto positiva quanto negativa. Estamos explicando isso porque, quando eu for comparar o grau de liberdade econômica com o PIB dos países, eu plotarei em um eixo do gráfico o grau de liberdade econômica dos países e em outro o PIB, para verificar se há alguma correlação entre uma coisa e outra. Ou seja, se a liberdade econômica tem relação com o PIB, ou seja, um país que é mais livre, tem uma economia mais livre, maior liberdade econômica, ele também tem um PIB maior. É isso que nós vamos ver. Então, esta parte foi para dar uma ideia para vocês de como vamos analisar os dados que virão a seguir. Continuem assistindo ao terceiro vídeo, se inscrevam no nosso canal e vamos lá, vamos em frente. Até o próximo vídeo.